Boa tarde, gente. Boa tarde a todos e todas. A gente está chegando já no nosso último webinar do mini curso de etnografia online. E eu queria agradecer a todo mundo pela participação, os estudantes do PPGA que estão desde o início e participando e tornando a discussão mais frutífera. E queria agradecer também, já que é o último dos professores que participaram até agora, o professor Alex, que fez o primeiro webinar, Tânia Freitas, Adriana Dias, Letícia Cesarino. E agora agradecer ao professor Jean Segata, que aceitou o convite para estar aqui hoje. Queremos agradecer imensamente, a gente estava ansioso por esse webinar. O professor Jean Segata é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tanto no curso de graduação quanto no programa de pós-graduação em antropologia de lá, e teve a sua formação no mestrado e o doutorado na Federal de Santa Catarina. E ele é líder, já tem experiência, né, na antropologia da sábia cultura, participando da ABCIBA, o Congresso sobre Sábia Cultura, e é líder do GENTE, que é o Grupo de Estudos Multiespécie, Microbiopolítica e Tecnosocialidade. E também coordena o NEAT, eu acho que é assim que fala, Núcleo de Estudos Animais, Ambientes e Tecnologias, também lá do PPGás, da Federal do Rio Grande do Sul. Então é isso, eu queria agradecer, desde já. Quero lembrar ao pessoal que está participando que já pode agora, todo mundo de uma vez, para depois eu não ficar caçando, colocar a presença, o pessoal já está aí colocando. Quando estiver encerrando, eu vou pedir para abrir vou abrir para as perguntas, e aí vocês se inscrevem se querem abrir o microfone, ou fazem a pergunta pelo chat, você já sabe como funciona, para eu fazer. São 40 minutos que a gente está separando para as falas, e depois a gente abre para o debate. Muito obrigado mais uma vez a todos e todas. Eu já passo para o professor Jean. Muito obrigado. Obrigado, Leonardo. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tá tudo bem. Então, obrigado, Leonardo. Muito obrigado, Alex, pelo convite. Obrigado a todas e a todos que estão participando desse encontro. Eu fiquei muito feliz com o convite. Eu acho que essas oportunidades para que a gente possa trocar experiências sobre os nossos sistemas de pesquisa, elas são super enriquecedoras. Apesar dos tempos super complicados que nós temos vivido, talvez uma das coisas positivas seja o fato de podermos trocar essas experiências facilitados por esses dispositivos, por esses encontros online. E talvez isso também nos aproxime de alguma forma mais e que, enfim, faço votos que continue acontecendo mesmo depois desse período excepcional, enfim, da pandemia. E quero agradecer também, em particular, a ideia de ter sido convidado para esse curso, porque, enfim, eu brinquei antes com vocês que eu estava preocupado, porque, de fato, eu tive a oportunidade de assistir às aulas anteriores, o que pode ser uma vantagem, mas pode ser uma preocupação, realmente. Vocês convidaram um time de pessoas que eu particularmente já admiro há muito tempo, Adriana, Letícia, Tânia, né, o próprio trabalho do Alex, né, que abriu o curso. E, enfim, eu fiquei preocupado, inclusive, como eu poderia trazer alguma coisa a partir da minha experiência de pesquisa com esse campo, que já é uma experiência mais antiga, na verdade, mas que não significa que ela foi continuamente alimentada, acumulada. Eu fiz outras coisas depois desse tempo, então eu vou tentar resgatar algumas ideias para a gente conversar sobre etnografia. E eu chamei de escala e contexto, ética e experiência situada na etnografia online, como basicamente dois aspectos que eu vou querer enfatizar hoje. Tá? Eu começo já situando um pouco o que seria, né, essa discussão da seguinte forma. Bom, tá aí.
aparecendo, né? Bom, a ideia de pensar uma etnografia online, primeiro, desdobrada em dois eixos, tá? Não que seja fácil desdobrar esses dois eixos e não que não seja bastante óbvio também, digamos assim, essa separação, mas eu queria situar um pouco dessa questão para introduzir um pouco essa ideia de escala e contexto, tá? Primeiro, o próprio objetivo maior do que eu estou trazendo hoje aqui é a necessidade, então, de situar o que eu estou chamando da experiência etnográfica, que é algo que a gente trata isso continuamente quando estamos falando de etnografia, mas mais particularmente o que é situar uma experiência na etnografia online. E eu vou enfatizar de modo mais específico, então, esses desafios de lidar com as escalas e com o contexto, e de como que eles implicam em condições éticas para a pesquisa antropológica. Bom, o meu coisa, eu passei, não está passando, agora está. Bom, vamos lá. Acho que o ponto que eu queria chamar a atenção é o seguinte, que plataformas, conteúdos, redes sociais, dispositivos, de uma certa maneira, que suportam ou que facilitam ou que compõem relações, podem ser em si, no caso do online, um objeto etnográfico. Então, a gente pode ter esse etnografia online sendo tudo aquilo que cabe nesse termo elástico online, como ele próprio sendo uma espécie de objeto etnográfico. Chamando de objeto, mas eu acho que é muito reducionista falar assim, mas é só para tentar situar. Exemplos disso são as inúmeras etnografias que tem sobre Twitter, sobre como são produzidos e como são trabalhados conteúdos no YouTube, sobre os antigos sites de relacionamento, ou mesmo sobre o Orkut, que foi o meu caso, ainda lá na pré-história, né, que a gente pode chamar de redes sociais e assim por diante. Então, nesse caso, o que cabe nessa figura do online seria uma espécie de objeto. E o segundo eixo seria uma espécie de instrumentalização do online, ou seja, né, das plataformas e dos dispositivos, não como um objeto, mas como uma ferramenta para se fazer pesquisa, um meio privilegiado para acessar, digamos assim, certas populações, grupos, indivíduos ou situações. E um exemplo disso é a pesquisa que eu tenho conduzido agora sobre a Covid-19. Nós temos trabalhado com a experiência da pandemia entre profissionais de saúde, entre algumas situações de isolamento, como idosos, trabalhadores de aplicativos, motoristas de Uber, trabalhadores da indústria da carne, né, dos frigoríficos, que é um foco bem interessante de se discutir a contaminação da Covid aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina também. E nós temos feito uma etnografia toda por meio de WhatsApp. Às vezes a gente usa o Zoom também, às vezes a gente usa outras plataformas, mas isso tem nos possibilitado acessar essas pessoas sem descumprir as regras de isolamento com as quais nos comprometemos com as agências que nos financiam, que é o caso, o Ministério da Ciência e Tecnologia e a FINEP. Então, eu sei que essa diferença entre objeto de pesquisa e ferramenta de pesquisa é bastante óbvia, até mesmo forçada, por assim dizer, mas o óbvio, às vezes, escapa um pouco das nossas mãos. A gente não precisa ir longe na história da antropologia para perceber o quanto isso se estende a um problema bem maior e longínquo na nossa disciplina. Ele é a chave central, digamos assim, de alguns dos nossos problemas com certas categorias antropológicas, como as de indivíduo, de sociedade, de cultura, de rede e da própria ideia de relação. Elas serviram para colonizar outras formas de pensamento, digamos assim. Bruno Latour, mas sobremaneira Marilyn Strathern, são alguns exemplos, digamos assim, ilustrativos para essa crítica. Eu trago uma pequena passagem aqui no slide que eu pensei do gênero da dádiva, da Marilyn Strathern, que diz o seguinte, né, me parece um pouco intuitivo o que ela está dizendo aqui para extrair alguma consequência dessa discussão ou para, digamos assim, introduzir o nosso debate. É claro, vamos situar, ela está abrindo uma caixa de estratégias antropológicas ligada à pesquisa melanesianista e de como elas naturalizaram
e ecoaram, na verdade, lá, mas também por toda parte, problemas que são bem particulares da metafísica euro-americana, né? E a metafísica euro-americana que pariu a própria antropologia. Mas, enfim, ela escreve o seguinte, deixa eu ver aqui, há atualmente outras metáforas a inspirar o antropólogo. Campo de comunicação, ecossistema, formação social e mesmo estrutura. Todas elas constroem contextos globais para a interconexão de eventos e relações. O perigo que elas apresentam consiste em fazer com que o sistema apareça antes como o objeto investigado do que como método de investigação. Os fenômenos vêm a afigurar-se como contidos nos sistemas ou compreendidos pelos sistemas e, portanto, eles próprios vistos como sistêmicos. Assim, ficamos enredados em sistemas mundiais e estruturas profundas e preocupados com o nível em que esses existiriam nos próprios fenômenos. A ideia de sociedade, por exemplo, parece um bom ponto de partida, simplesmente porque ela própria, como uma metáfora para a organização, organiza muito da maneira pelo qual os antropólogos pensam. Bom, eu poderia perguntar isso de uma outra forma, né? Nós descrevemos uma sociedade ou nós nos utilizamos de uma ideia de sociedade como uma ferramenta para perceber e para descrever um conjunto de coisas, fenômenos e ações que em si não respondem a essa lógica, né? Ou que tensiona ela, ou que expande ela, ou que reduz ela, mas que sempre mantém ela como um ponto de partida. Mais simples e talvez mais direto. Sociedade, ou cultura, ou indivíduo, ou relação, seja lá o que forem essas coisas, elas são aquilo que precisamos explicar, não aquilo que explica alguma coisa. Isso é o que a própria Strater nos provoca a pensar num outro texto dela, Os Limites da Autoantropologia. Né? O que quer dizer a autoantropologia? É aquela feita em casa? É aquela feita no território familiar, seja ele geográfico ou psicológico? Em parte é, mas não apenas. No argumento da Marilyn Strathern, se você sai, sei lá, mundo afora fazendo etnografia com os seus próprios termos, ou seja, aqueles que você leva de casa, as suas categorias, como sociedade, indivíduo, cultura, etc., você está fazendo autoantropologia em todo lugar. Todo lugar vira at home. Tendemos a pensar em contextualizar o nosso trabalho, situando o lugar onde nós chegamos, alguns acontecimentos de destaque, questões históricas, geográficas, a ecologia, a conjuntura, quando o que deveria ser contextualizado no argumento dela são as nossas ferramentas. Nós é que precisamos nos contextualizar, porque somos nós que estamos fora de contexto, não o mundo. As nossas categorias de pensamento precisam ser contextualizadas, já que é com elas que damos a forma a um mundo indefinido e o convertemos em contexto. Dito de uma forma mais leve, desculpa a piada, tá? Mas é aquele tipo de turista que viaja o mundo todo tirando selfie. Você vira o primeiro plano em toda parte que você está. Então, as categorias da antropologia nesse sistema ganham proeminência. Então, logo elas dão a forma, né, e esse frame central, né, que produz um conteúdo do que é descrito. E isso é sutil, por isso que a minha brincadeira no início de perguntar, bom, a gente está falando de etnografia online, mas esse online é o quê? Ele é o objeto do que nós vamos descrever, aquilo que é ou é uma forma de descrever alguma coisa? Bom, então, isso, como disse, é sutil, porque esse processo, muitas vezes, de como que as nossas categorias, elas mesmas, constituem os objetos que nós descrevemos por elas, e isso é um pouco apagado na nossa narrativa etnográfica enquanto ferramenta para se figurar em nosso texto como objetos que são testemunhados, como se eles estivessem lá, como se estivessem sempre à espera de serem descritos por nós, que com essas categorias que, uau, elas se encaixam perfeitamente. John Law, em um livro chamado After Method, diz tudo isso de uma forma mais jocosa. Segundo ele, impressiona o fato de que Foucaultianos ainda encontrem sistemas de governo e poder, que marxistas ainda encontrem lutas de classe, que culturalistas, imaginem só vocês, ainda encontram cultura, como os estruturalistas ainda descobrem estruturas. Mas sem brincadeira, o meu ponto é o seguinte, como é que nós podemos pesquisar uma rede social na internet, tipo o Facebook, por exemplo,
Primeiro, situando o Facebook e os termos com os quais o pesquisamos, é claro. O Facebook, por exemplo, é uma rede social? Para mim, a priori, não. Mas ele facilita a constituição de inúmeras redes sociais. Aquela que cada um de nós constitui pela nossa vontade, adicionando amigos, perseguindo pessoas, curtindo outras, etc. Mas também hoje, diferente do meu tempo de pesquisar o Orkut, né, constituídas também pela vontade dos algoritmos, que independem da nossa vontade, tá? Mas que respondem por corporações, por programações e tudo mais. Mas o Facebook é só uma plataforma. As redes são uma experiência particular que nós começamos a produzir, né? Aquelas que cada um de nós constitui e, acima de tudo, aquilo que todos nós queremos ver como rede social. As redes são o resultado de uma descrição intencionada, né, para isso. Elas não estão lá, elas não estão prontas esperando simplesmente serem descritas por um antropólogo, uma antropóloga interessada na etnografia online. Aliás, tem teórico que as vê como um enxame, né? Vocês devem ter lido por aí. Outras pessoas veem essas coisas da internet aí como coisa líquida mesmo, fugaz, enfim. Mas são os meus movimentos, enquanto prática concreta, que definem o que é o Facebook como uma rede, objeto de pesquisa, e também como são os meus movimentos de imaginação teórica, que usam a ideia de rede como uma categoria ou ferramenta boa para dar forma para aquela experiência. Então é preciso ter uma certa vigilância, tá, por assim dizer, né, para não cair numa armadilha do que um filósofo estadunidense, Nelson Goodman, resumiu como sendo uma certa confusão entre as propriedades do mundo e as propriedades da descrição do mundo. Tá? Bom, além disso, não podemos simplesmente tomar o Facebook pelo manual da plataforma. Tá? Isso é bem comum em algumas etnografias, né? Os Science Technology Studies já nos mostraram de inúmeras maneiras que esse é um erro fundamental de quem se interessa por ciência e por tecnologia e que, às vezes, inadvertidamente, descreve os objetos a partir, né, das suas concepções. É isso, na verdade, que trata o texto da Madeleine Rich, que eu sugeri como uma das leituras, né? O Como Descrever um Objeto Sociotécnico. Acho que ela deixa isso bem claro. É que frequentemente incorre-se no equívoco de descrever um objeto pelo seu projeto, pela sua concepção, né? Como se descrever a plataforma Facebook fizesse presumir as relações que podem ser constituídas nele. Tá? Como se o Facebook fosse prescritivo. A gente já fez esses problemas em outras situações, acabei de dizer. A gente descreve a cultura, muitas vezes, como prescritiva. O sujeito é assim porque a cultura é assim. A gente descreve religião como prescritiva, sociedade como prescritiva. Esse é o problema. Tá? Então, descrever pela concepção, pelo projeto, e não pelos seus usos. Eu vou dar um exemplo simples. Faz um tempo atrás, eu visitei bastante tempo, tá, na verdade. Faz bastante tempo que eu não visito a minha família, mas eu me lembro de uma das últimas vezes que eu fui visitar minha família em Santa Catarina, eu encontrei logo que eu cheguei, encontrei meu pai resmungando, tá? É que minha mãe havia colocado panos de louça, sabe, para secar o sol, para clarar, né, estendidos naquela esfera da antena parabólica. Não sei se alguém já teve essa ideia, mas eu achei ótima. Só que antenas parabólicas não são concebidas como varal, elas são concebidas como antena parabólica. Tá? Então tem um jeito de fazer a etnografia, descrever as antenas parabólicas pela sua concepção, ou seja, como antenas parabólicas. Tem um outro jeito que é, por exemplo, ver o que a minha mãe faz com elas. A minha mãe também havia estendido roupas no cabo que vai da antena parabólica até em casa. Cabos de transmissão de sinal de TV não são concebidos para serem varais. Tá? É que a etnografia que ajuda a gente a capturar essas múltiplas realidades que realizam esses objetos. Os objetos são realizados na experiência, não na concepção. Bom, o que está em jogo, então, aqui é algo muito mais performático do que programático. E isso não se aplica ao que chamamos de redes sociais também. Não basta investirmos em descrições baseadas unicamente nas concepções da plataforma, feito um manual de uso ou uma bula de medicamento. Clique aqui, arraste para cá, como se toda a possibilidade de interação, de uso, etc., coubesse na imaginação do programador da coisa.
A vida é mais criativa que isso. E os inesperados é que são essas joias da etnografia. Mas, enfim, sigamos em frente, que eu vou tratar das escalas e depois melhorar um pouco essa ideia de contexto, tá? Eu sei que a gente tem tempo, eu vou tentar me manter nele. Deixa eu ver, tá passando aqui. Mudou. Então, as escalas são desafiadoras para a antropologia de muitas formas. Elas, como as infraestruturas, têm recebido uma atenção mais concentrada nos últimos anos e se referem a mecanismos que precisam ser problematizados pelo seu potencial de sugerir fenômenos, amplificando ou ressoando dados locais, ou projetando generalidades, ou de fazer circular conhecimentos de um lugar para o outro como se fossem neutros, ou mesmo de colonizar o futuro, formando guias para governar a vida. É o caso, por exemplo, das pontes, das estradas, mas também das antenas de sinal de celular em 5G. Ou seja, todas essas coisas sugerem desenvolvimentos futuros, novas ocupações de território, novos serviços, novos desejos e tudo que cabe na força da tendência de vender o futuro, já de guiar a nossa vida, seja por meio de estatísticas e probabilidades também, que, sei lá, de uma certa forma, funcionam não como um método, né? Como muitas vezes é empregado, mas sim como um guia, como uma meta, como um jeito de induzir certas explicações e certas condições da vida. Recentemente eu até sugeri isso, essa discussão sobre a ideia de escala, seria boa para, sei lá, problematizarmos alguns eventos críticos, como esse que a gente tem vivido no caso da pandemia. Olha, só para resumir, notem que muitos dos enquadramentos gerais do que é a sintomática da doença, da Covid, né, que nem tinha esse nome no início, das formas de contágio com o vírus e de quem seria mais ou menos vulnerável, todas essas coisas foram forjadas a partir dos primeiros casos na China, quando os epidemiologistas ainda tratavam a coisa toda como um surto, ou seja, como um fenômeno anômalo, mas numa proporção local. Ao graçar rapidamente para outras regiões da China e depois para fora dela, os epidemiologistas e técnicos da OMS chamaram aquilo de epidemia, porque eram vários surtos acontecendo ao mesmo tempo em mais lugares, mas ainda dentro de um certo limite geográfico e controlável. Mas quando essas epidemias começaram a acontecer ao redor de todo mundo, de todo o planeta, esses mesmos epidemiologistas classificaram a coisa toda como uma pandemia. Então, como ela já se manifestava em mais de 210 países e territórios, considerou-se ela um fenômeno em escala global. Até aí tudo bem, isso é normal dentro do universo da epidemiologia. Porém, supor que uma escala global seja um problema universal, aí é um problema sério. E esse é meu ponto. E eu me inspiro aqui na discussão da Anna Tsing, está citada aqui, depois eu retomo ela, uma discussão que a Anna Tsing levanta no livro Friction, ao questionar o modo como dados locais sobre as queimadas, por exemplo, são torcidos para responder pelo aquecimento global. Eles são expandidos, tá? Até responder pelo aquecimento global, fazendo com que as escalas globais, na verdade, finjam uma universalidade da natureza, como se o movimento climático que acontece numa certa situação particular respondesse por todo o movimento climático. Como o fato de hoje estar bastante quente, eu estou de shorts e camiseta aqui em Porto Alegre, em pleno inverno, semana passada estava 3 graus, mas essa está mais que 20, opa, isso deve ser o antropoceno. As coisas não funcionam tão automaticamente assim. Esse é o ponto que eu queria levantar. Com a Covid, por exemplo, tem sido assim. Olha, prestem atenção nesse detalhe bem simples. Ó. Há uma mecânica biológica de um vírus que entra em contato com um corpo e que pode, por isso, desenvolver uma infecção. E isso tem acontecido em escala global, ou seja, ao redor de todo o planeta, essa mesma mecânica pode acontecer. Mas a Covid-19, por exemplo, é uma experiência muito particular. Os corpos são únicos. As manifestações da doença são distintas. Às vezes, inclusive, elas inexistem para uns e são fatais para outros, né? Infelizmente. E, acima de tudo, de um ponto de vista antropológico, saúde e doença são experiências culturalmente, ou socialmente, ou individualmente situadas. Noções de risco e de cuidado de si são cálculos que certos sujeitos fazem baseados em outros cálculos que são mais gerais, mas
sobremaneira a partir das suas próprias situações particulares, né? E tudo isso está para além daquela mecânica do vírus. E a própria ideia de que o vírus não vê cor, não vê classe ou não tem passaporte é totalmente questionável quando sabemos que as estruturas de vulnerabilidade, as estruturas de desigualdade expõem muito mais uns do que outros a crises sanitárias, sobretudo pesando muito mais sobre pobres, negros, indígenas, migrantes, mulheres. Enfim, eu não vou avançar muito nisso, mas o que eu queria dizer é o seguinte: uma escala global não significa um fenômeno universal. Tá? Esse é o problema. E daqui a pouco isso vai fazer um pouco mais sentido com o texto. Como eu dizia, eu não vou avançar muito disso, que a ideia de infraestrutura, inclusive, é tema, né, de um número antropológicas que Alex e os seus colegas estão organizando aí na UFPE. Mas deixa eu trazer aqui uma outra situação. Olha, para o que cabe aqui, resta situar que não é difícil sentir um certo incômodo, né, quando a gente fala transformando o que a gente chamava de generalização em escala. Vamos dizer o seguinte: há um certo incômodo quando a gente fala os brasileiros. Há um incômodo quando a gente fala os nordestinos, ou as nordestinas, ou os sulistas. Também é um incômodo quando a gente lê as etnografias mais clássicas e os Nuer, os Ticopia, os Trobriandeses, que nem se refere a um povo particular, e assim por diante. Mas eu não consigo não ficar incomodado quando eu leio algum trabalho sobre o Facebook, sobre o coletivo do rock alternativo no Facebook. Como exemplo, tá? Uma página que eu inventei aqui, só para dar um exemplo. E aí, sei lá, eu percebo que essa página talvez tenha 30 mil seguidores. Ou com um grupo de ativismo vegano no WhatsApp. Eu participo de por pesquisa que eu faço e tem 600 participantes. O que eu quero dizer é o seguinte, ó. Na tela do celular ou na tela do computador cabe uma multidão de gente, tá? Mas se o que a gente está fazendo é etnografia, eu penso que estamos tratando muito mais de método qualitativo, então se privilegia a experiência situada. Sobretudo a partir de um certo número mais ou menos limitado, não muito robusto de parceiros, de interlocutores, seja lá como quisermos chamar aquilo que a antropologia já chamou de nativo. Enfim, o grupo de WhatsApp tem 600 pessoas. Ok, mas com quem que você está trabalhando? E como é que eles te dizem, ou o que eles fazem, que responde por características generalizáveis ao ponto de chamar eles de grupo? Tá? Sabe, é essa coisa, assim, eu olho aqui para a tela, né, eu vejo os rostos de todos vocês, ou a telinha de cada um de vocês aqui. Não significa que eu estou fazendo uma etnografia com todos vocês. Não significa que quando eu olho lá os meus 1.100 amigos do Facebook, que eu nem sei quantos são amigos, tá? Tudo isso, né, só para brincar, eu não sei, eu não posso simplesmente dizer que eu estou fazendo uma etnografia deles ou com eles, sabe? A gente não pega essa multidão só porque ela cabe na tela do computador. Enfim, um grupo, do ponto de vista da antropologia, não é um sinônimo de criar um grupo no WhatsApp. Não é a mesma coisa que dar nome e adicionar integrantes ao que automaticamente respondem como grupo. E ainda eles ganham isso como uma espécie de carimbo neles. Ah, aquele lá é vegano, porque ele está no grupo vegano do Facebook ou do WhatsApp. Tá? Como se fosse uma extensão de si mesmo. E depois, ainda voltando para essa ideia de escala, só para brincar um pouco, por exemplo, em Carnavais, Malandros e Heróis, o Roberto da Mata fala muito sobre patrimônio, sobre cultura popular, etc., a partir da interlocução de, se não me falha a memória, menos de cinco pessoas. Ele não faz uma etnografia do carnaval com todos os folhões que ele descreve na rua. Tá? É um pouco disso que eu queria começar a enfatizar. Então, eu vou dizer de uma maneira até um pouco mais grosseira. Eu não consigo pensar que arrastar a tela do meu celular para um lado e para o outro, fazendo a timeline do Facebook correr, seja uma espécie de observação participante. Não se faz observação participante em uma rede social como se estivesse assistindo uma televisão que a gente pode mudar o que passa na tela com o toque dos dedos. No mínimo, esse é o tipo de observação do alto do coqueiro tão criticado naquela etnografia prescritiva do Malinowski. Né? Só mudou o tipo do coqueiro se a gente, então, fizer isso. Mas
Mas as redes sociais da internet podem fazer com que a gente se conecte com gente do mundo inteiro, e a gente tem que aproveitar isso. Sim, só que sair andando na rua com uma mochila nas costas também permite fazer a mesma coisa, se conectar com gente do mundo inteiro. Então não precisa de internet para fazer isso. Então não é porque há essa possibilidade, a possibilidade sempre existiu. A questão é o tipo da escala com a qual a gente quer trabalhar. Então, voltando assim para a tela do slide, a tela, a internet, timeline, grupo, rede social e suas conexões rápidas nos dão uma sensação de ubiquidade, como se a gente fosse uma espécie de observador onipresente, que a gente pudesse capturar tudo aquilo que está correndo na nossa timeline e as conexões, etc., que acontecem, sem muitas vezes nos darmos por conta de que essas conexões são forçadas por meio da nossa própria atividade nessas redes, que as pessoas que estão nessas redes estão ali porque nós nos adicionamos a ela ou porque aceitamos os seus convites. Sabe, eu vou dizer até de uma outra forma, eu ainda estou para fazer uma etnografia de redes sociais da seguinte maneira, diferente do que eu fiz, inclusive, talvez o que muitos de vocês tenham feito. Eu fiz etnografia em rede social usando a minha conta do Orkut na época. Tá? Eu fico pensando quais as consequências da gente sentar do lado de alguém e observar essa pessoa usar a rede social dele, não a nossa. Sabe? Então, eu acho que a gente precisa situar melhor o tipo de generalização que a gente faz, o tipo de escala que a gente está imaginando que a gente consiga abranger. Eu acho que essas coisas ficaram muito claras e eu não vou nem avançar nisso, porque acho que a Letícia falou maravilhosamente bem disso quando está falando das bolhas e de tudo mais nos movimentos sociais, né? E como que a cibernética pode ajudar a pensar essas coisas, né? Mas esse para mim é um ponto fundamental. Há um gap quase intransponível entre as experiências situadas e as generalizações que a gente faz baseado numa espécie de universalidade que é fingida pela escala da rede. Então, a escala tornou-se, né, nas palavras da Annette Singh, um verbo que requer precisão. Por quê? Dimensionar bem é desenvolver a qualidade chamada escalabilidade, ou seja, a capacidade de expandir e expandir e expandir, sem repensar os elementos básicos. É assim que parece que o grupo é uma versão, então, expandida do indivíduo, mas que também a rede é uma versão expandida do grupo, que está contido nela, e assim por diante. E acho que aí os nossos problemas começam a se afunilar. Eu vou passar para o próximo slide para não ter problemas com o tempo também. Bom, nesse caminho que eu queria voltar um pouco para a ideia de contexto que eu mencionei no início. Né? Se a gente tem um problema de escala, a gente também tem um problema de contexto aqui. Acompanhar uma timeline sem, de fato, constituir uma relação, sem se envolver, sem tramar uma experiência, nos permite trabalhar não muito mais do que com uma fotografia final, tá? Ao invés de trabalhar com uma vivência. Eu vou explicar isso melhor, sabe? Um comentário que alguém posta numa publicação, por exemplo, não pode ser tomado em si, descontextualizado, digamos assim, simplesmente porque eu tenho a possibilidade de ir lá e printar ele, tá? E lançar ele lá dentro do meu texto, na minha tese, na minha dissertação, no meu artigo, fazendo as conexões que eu quero fazer. Tá? Eu vou dar um exemplo, eu acho que, sei lá, eu não estou conseguindo agora ver todo mundo que está aqui, talvez alguém já tenha escutado eu falar isso, até porque quando a gente vai ficando velho, a gente repete os mesmos exemplos, tá? Mas é uma situação que aconteceu quando eu estava em campo no Orkut, isso em 2005, tá? Então, há muito tempo, né? Eu era jovem na época. Olha só, Marcos era uma pessoa com quem eu conversava muito, ou seja, eu fiz uma etnografia numa comunidade do Orkut que se chamava Eu Estudei no Regente Feijó, e numa outra comunidade que se chamava Eu Morei em Londres. Só que eu conversei com umas 3 ou 4 pessoas com quem eu acompanhei, com quem eu seguia, com quem eu me encontrava, tá? Então esse é um ponto que eu queria já deixar marcado. O Marcos era uma desses principais interlocutores. A gente se conheceu na época de colegial ainda, eu me lembro. E aí, é claro, eu já estava fazendo mestrado e tal, a gente continuava
né, como amigos, nos encontrando. Eu me lembro de uma situação em que eu fui visitar os meus pais em Londres. Londres é o nome da cidade onde meus pais moram, em Santa Catarina, e lá eu encontrei o Marcos. Bom, e aí, enfim, a gente ficou fazendo aquelas coisas de pouca alternativa de recreação em cidade bem pequena de interior, bem pequena que eu digo, 5, 6 mil habitantes. A gente ficou tocando violão no chafariz da Praça Central, tomando vinho, tá? E o Marcos, naquela ocasião, tomou mais vinho do que todos nós. E passou mal, tá? Bom, eu estou falando tudo isso aqui para vocês porque isso está na dissertação e é uma coisa que a gente discutiu bastante lá. Mas o ponto é que no dia seguinte dessa situação, as pessoas começaram a fazer um linchamento do Marcos na comunidade, dizendo o seguinte: beberrão, o bêbado da praça, postando, sei lá, aquelas músicas de bebedeira, de coisa assim, e fazendo isso que hoje parece que se tornou uma rotina, né, em algumas redes. Estavam cancelando o Marcos, né? Antes de existir os cancelamentos. E eu fiquei muito preocupado com isso. Pô, o cara era meu amigo, também estava, né, tava numa situação ali em que eu estava fazendo a pesquisa naquele espaço. Aí eu vi que o Marcos não reagia, que ele não respondeu aos comentários que estavam fazendo lá no tópico da comunidade, xingando ele. Eu pego e mando um SMS, não sei se vocês sabem que já existiu isso, era uma época que essas coisas aqui, elas serviam também para mandar mensagem, para fazer ligação. Hoje em dia a gente usa tanta coisa, né? Mas o telefone fazia isso, mandava SMS, tá? E eu mandei um SMS para o Marcos dizendo o seguinte: olha, dá uma olhada, que tu tá vendo o que está acontecendo lá na comunidade, o pessoal está te xingando. Ele não respondeu. Peguei e mandei um e-mail para ele também não respondeu. Eu usava MSN naquela época, não sei se vocês lembram disso também. Mandei um MSN para ele, não respondeu. Aí tinha uma coisa lá que era sacudir a tela, assim, para chamar a atenção da pessoa. Fiquei chamando a atenção, o cara não respondia. E eu preocupado, e a tarde passando já, e as pessoas xingando, eu tentei comentar alguma coisa, assim, que o negócio não era bem assim, que estavam fazendo uma vigilância aí né, acho que estava todo mundo livre, ninguém estava incomodando ninguém, sabe, essas coisas nesse sentido. E só que eu fiquei incomodado, tentei ligar para o celular do Marcos. O Marcos tinha celular naquela época, eu também tinha, né? Tinha mandado assim, mas também não atendeu. Aí liguei para a empresa onde ele trabalhava, eu sabia onde ele trabalhava, era meu amigo. E aí chamaram ele. Ele disse: tá, o que aconteceu? Eu disse: não, estou tentando falar contigo a tarde inteira, te mandei uma mensagem no Orkut, ali no bate-papo. Tu não me respondeu, eu te mandei e-mail, já te mandei SMS, tô te ligando, não sei o que. Eu disse: não, cara, trabalho aqui na empresa, aqui não dá para acessar essas coisas. Ele trabalhava no escritório. Só que era aquela época que você podia só acessar, isso ainda acontece em muitos lugares, você acessa o sistema da empresa, você não pode acessar coisas de fora, nem usar o celular e tudo mais, né? E ele disse: não, por isso que eu não vi, mas deixa quieto, a hora que eu chegar em casa eu vou responder. Aí chegou, ele viu a dimensão da coisa, ele me ligou, disse: cara, eu tô preocupado, pô, os caras estão me xingando, o que que eu posso responder? Eu disse: olha, Marcos, acho que não vale a pena tu enfrentar e criar mais brigas e tal. Eu acho que você podia, de repente, a tentar explicar o que está acontecendo ou simplesmente tenta não brigar. Uma coisa assim, eu não me lembro exatamente o que a gente conversou e também não me lembro exatamente o que ele escreveu. Eu sei que ele deu uma resposta mais assim, política, tentando negociar a situação, e aí eu pego e faço o print daquela resposta, pegando um pouco da briga e coloco na minha dissertação. O que eu estou querendo dizer com isso? O print é a fotografia final. Lá no print não aparece tudo isso que eu contei para vocês até agora. Não aparece a ligação, não aparece toda aquela preocupação, não aparece aquele afeto, não aparece aquela intersubjetividade que estava sendo negociada, não aparece toda essa experiência. Aparece a postagem do Marcos. Tá? E a postagem do Marcos continuou lá pelo menos até 2013, quando o Orkut foi enfim, falido de uma vez, né, tirado de uma vez do ar. Do ar. Nossa, para ver como eu sou velho, né? São dois índices para saber a idade da pessoa. Se ela diz o seguinte: eu vou entrar na internet, significa que ela
tá? Porque hoje em dia a internet já entrou nas nossas vidas, a gente não precisa entrar mais nela, né? Então, se a gente entra na internet ou se a gente coloca as coisas no ar, é porque a coisa está feia. Mas voltando aqui ao caso, a questão é que nada disso que eu contei para vocês em relação ao Marcos não estaria lá na dissertação se não fosse o diário de campo, se não fosse a experiência individual que é transformada numa experiência textual, que é um pouco do que fala o James Clifford, que é o que fala o Marcio Goldman lá no Alteridade de Experiência, que é o que fala o Clifford Geertz em Estar Lá, Estar Aqui, ou seja, tem muitas referências para a gente pensar isso. Ou seja, não cabe toda a etnografia naquela fotografia final. Essa é a minha preocupação. Então, é preciso que a gente enfatize a vivência, que a gente enfatize essa experiência única que está se estabelecendo no encontro etnográfico. A experiência etnográfica precisa ser situada. Como é que eu vou dizer para vocês? A experiência não dá para ser printada ali, tá? Na tela. Tá? Ela precisa ser constituída em campo, precisa ser transformada num texto antropológico. Ela, por si só, ela não está aí. Daqui a pouco eu vou voltar a esse ponto, tá? E vou enfatizar isso por uma outra via. Eu vou passar o slide de novo para poder me manter no tempo aqui. Eu queria falar rapidamente, já, porque eu vi que o tempo já está chegando lá, queria falar rapidamente o quanto que isso diz respeito a o que eu estou pensando em ética em ética no trabalho de campo ou em ética na etnografia online. Olha só, eu não fui muito longe para buscar alguma coisa sobre ética. Isso aqui é a resolução, é o preâmbulo da resolução CNS 510 de 2016, que fala sobre a ética em pesquisa em ciências humanas. E foi um processo longo de negociação que envolveu, inclusive, alguns antropólogos, Luiz Fernandes Duarte, Cíntia Sartre, para mencionar alguns, para não ser injusto, porque tem muito mais gente da antropologia que esteve envolvida nesse debate e que ainda está envolvida nesse debate sobre a ética em pesquisa em ciências humanas, né? Lá no CONEP. Mas olha só, eu peguei aqui só para a gente ter uma coisa bem concreta à mão. Ó. A relação pesquisador-participante se constrói continuamente no processo da pesquisa, podendo ser redefinida a qualquer momento no diálogo entre subjetividades, implicando reflexividade, a construção de relações não hierárquicas. O que eu quero dizer é o seguinte, quando a gente faz, eu vou dizer de uma maneira bem direta por causa do tempo, olha, quando a gente simplesmente faz o print de uma fala sem considerar toda a experiência na qual aquela postagem ou aquele comentário, né, foi construído, como é que ele chegou lá, por que ele está lá, né, tirando de contexto, a gente está sendo antiético, sabe? Porque a gente está arrancando de uma situação de uma situação relacional, de uma situação experiencial, uma informação. Ou seja, a gente está desgarrando, a gente está rompendo a relação entre a informação e a relação onde foi produzida essa informação. É claro que tem muitas disciplinas que trabalham com uma preeminência ou com uma autonomia do conteúdo ou com uma autonomia da informação. Só que para antropólogo, informação e conteúdo tem rosto, tem biografia, tem história partilhada, tem experiência de convivência. Sabe, não é simplesmente sair pensando coisas, não é simplesmente jogar as coisas num nude, sei lá quais outros desses programas, desses softwares de qualitativos, né, NVivo, sei lá o que, jogar lá e dizer o seguinte, vamos ver quantas vezes que aparece a palavra violência. Aí aparece 300 vezes, ainda para ficar bonito na nossa dissertação, a gente faz aquela nuvem, assim, onde ganha destaque a palavra violência, e aparece todas as outras recorrências. Isso visualmente é muito bonito, só que não me diz nada em termos de em que experiências foram discutidas foi discutida aquela categoria de violência, sabe? Então, eu estou entendendo aqui que quando a gente está mexendo com os contextos, a gente pode até voltar para Marilyn Strater, lá num texto dela chamado Fora de Contexto, né? Como é que a gente embaralha situações que estavam produzidas numa certa imanência para formar um argumento forte. Isso, no mínimo, não é legal. Tá? Chamar talvez de antiético é um pouco pesado, mas é só para cuidar nesse sentido. Até porque veja o seguinte, ó,
Eu me lembro de uma situação, eu até descrevo naquela entrevista que eu sugeri para vocês, de um colega que queria que eu tirasse a dissertação da biblioteca, porque ele teve muitas brigas com algumas pessoas no Orkut, durante a minha pesquisa, mas depois dela, sobretudo depois dela. Só que quando ele botava o nome dele na pesquisa do Google e quando ele colocava Orkut, entre outras coisas, aparecia a minha dissertação. Tá? Que nem sequer mencionava o nome dele e que eu evitei realmente, por todas as razões éticas, inclusive, de trazer aquelas brigas para dentro, porque não fazia parte do argumento, não ajudava em nada, então também não fazia interesse. Muitas vezes eu usava uma espécie como é que é, de uma linguagem mais externa, dizendo o seguinte, olha, teve uma situação lá que houve muito conflito, mas eu não simplesmente saía descrevendo todos os palavrões e xingamentos que tinha acontecido, só dizia, olha, né? Metalinguagem, olha, houve conflito, ou verbal, lá, sei lá, uma coisa nesse sentido. E aí eu me interessei, na verdade, pelo fato de, olha, eu posso até tirar, não tem problema nenhum, mas eu acho que não vai adiantar em nada, não vai ajudar em nada. E também depois até o próprio Orkut saiu, entre aspas, do ar de novo, e aí ele não aparecia mais na busca e ele sossegou. Mas eu fiquei interessado em conversar com ele, né? Afinal de contas, qual o problema? Né? Assim, se precisar tirar, a gente tira, fecha um compromisso ético nosso, parar a pesquisa a qualquer momento, mesmo depois, né? Nesse caso. Mas ele disse, qual é o problema? Disse, não tem problema nenhum, o teu texto está muito claro e não tem nada, eu até fiquei muito feliz de fazer parte do trabalho, não tem absolutamente nada com o teu texto. Só que agora está aparecendo no Google. E eu não sabia que ia vazar do Orkut até no Google isso. Sabe? Aquele tipo de coisa assim, do tipo, o que acontece em Vegas, fica em Vegas. Tá? Então, a minha preocupação quando a gente descontextualiza, quando a gente tira do lugar certos acontecimentos, certas situações, certas experiências, é que a gente também fira um pouco esse nosso compromisso ético com as pessoas com as quais a gente está trabalhando. O que eu estou querendo dizer, inclusive, é que assim que, entre outras coisas, só desculpa se eu for muito exagerado, mas é assim que se criam fake news também. Porque não se trata só de dizer o que é falso, o que é verdadeiro. O problema não é se é falso ou se é verdadeiro, e nem que se essa oposição é operativa mesmo. O problema é que, na maior parte das vezes, as coisas são colocadas fora de lugar. E aí elas se tornam fake. Tá? Porque elas estão sendo administradas em um lugar onde elas não deveriam estar. Então, entre outras coisas, eu gostaria de enfatizar isso, assim, mas eu vou usar as imagens lá do Facebook porque o Facebook diz que é público, está lá nos termos de uso do Facebook. Beleza. Só que o antropólogo não negocia com o Facebook, a gente negocia com as pessoas que a gente está trabalhando. Então, se elas acham que pode ser publicizado o que você está trazendo para o teu texto, ok, isso é um acordo entre você e a pessoa com quem você está trabalhando. Agora, simplesmente tomar a ideia de que aquilo é uma espécie de espaço público, porque nos termos de uso você aceita compartilhar as informações e as imagens e sei lá mais o que com a plataforma, bom, volto a dizer, a gente não está negociando com a plataforma, a gente ainda está negociando com as pessoas com quem eu vou fazer a pesquisa. Eu não faço pesquisa, eu faço pesquisa com por exemplo, com agentes de saúde. Eu converso com os agentes de saúde, eu não negocio lá com o prefeito. Ou com o secretário de saúde. Eu estou fazendo pesquisa agora com trabalhadores dos frigoríficos. Eu não negocio com a Friboi, eu estou conversando com eles, sabe? Então, o meu negócio ético é com eles, sabe? Não com a plataforma. Então, nesse sentido, que eu tenho que pensar o quanto que eu posso ou não posso tirar essas experiências, assim, destacar essas experiências, expor fotos, conteúdos, comentários, fazer prints, essas coisas, sem tomar o devido cuidado de situar essa experiência, tá? Então, para resumir, não sei se ficou muito confuso, vocês me desculpem, mas o que eu queria realmente dizer é que assim, o conhecimento antropológico é situado na experiência. Isso serve para etnografia online, para qualquer outro tipo de etnografia. Tá? Não há nenhum ou pouco espaço para conteúdo sem rosto, para print sem experiência.
sabe, para informação que perambula sozinho. Não, as informações, as imagens, as discussões, os diálogos, essas coisas que a gente traz para o nosso texto, elas são produzidas dentro de uma situação especial, intersubjetiva e, por isso, inclusive, intransferível. É por isso que, às vezes, a gente tem dificuldade, inclusive, de fazer uma etnografia A2, A3, né? É porque a gente está falando de uma experiência que é muito singular, muito intersubjetiva, muito nossa, digamos assim, sabe? Se as outras ciências sempre se sentiram um pouco acovardadas de trazer a dimensão da experiência para os seus trabalhos, isso é um problema dela, porque não significa que um trabalho lá no laboratório, uma experimentação de química, também não tenha intersubjetividade, também não tenha uma experiência, uma intencionalidade. Claro que tem, só que eles negam isso e colocam em terceira pessoa e afasta e diz que tudo é objetivo, né? Tudo é objetividade. A gente assumiu o negócio da experiência, só que se a gente assumiu esse negócio de experiência, a gente até escreve em primeira pessoa, insiste nisso, se colocar dentro do texto, de reflexividade, então vamos levar isso a sério. Não é simplesmente sair por aí catando, pensando, printando redes sociais e achando que elas existem por si só, etc., que a gente vai fazer uma etnografia online. Então, a gente precisa situar essa experiência. A gente não reduz as vivências, situações, experiências a um simples conjunto de informações interpretáveis como se elas fossem um domínio destacável ou um domínio autônomo das situações e dos contextos de produção onde nós estamos completamente afetados, completamente dentro, numa situação que é sempre muito singular e que precisa ser exposta dessa forma. Tá? Isso não diminui a qualidade dos nossos trabalhos, muito pelo contrário, isso nos ajuda a reduzir aquela ideia de que porque a gente está fazendo as coisas online, parece que a gente pode ter facilidades, né, do tipo, vou fazer print, vou fazer log de conversa, está tudo certo, nem diário de campo eu não preciso. Cuidado com isso, a gente precisa sim. Enfim, eu acho que eu vou encerrando a apresentação por aqui para a gente poder aproveitar o resto do tempo para conversar. Tá? Deixa eu só desligar esse outro aqui, aí eu posso voltar com vocês. Bom, é isso. Obrigado, professor. Valeu, então. Eu queria passar agora para o professor Alex, para ele fazer algumas considerações. Enquanto isso, o pessoal já pode ir fazendo as perguntas. Eu vi que Gabriel fez as perguntas aqui, mas eu vou abrir depois o teu microfone, Gabriel, para você fazer a pergunta rapidinho. E aí, mas agora eu passo para Alex. Então, obrigado, Jean. Acho que você complementou em modo excelente um pouco de conversações que estavam, talvez, debates que estavam esboçados nos outros seminários, né? Religando aquela que nós colocamos, foi também difícil definir este minicurso, né? Como vamos chamar isso? Botamos esta categoria online, que sabemos que tem todas as limitações que tem, né? E você religou muito bem esta categoria, estas práticas de pesquisa a debates também mais clássicos, que é um tema que já surgiu no último webinar. E eu tenho uma pergunta para você, bem pontual. Achei muito interessante o caso que você citou, do Marcos, né, onde ele passou mal em uma situação da vida dele e depois passou mal nas redes sociais, né? Esta questão de passar mal das redes sociais ou em outras ferramentas, né, é uma coisa que podemos observar e, em particular, observamos também na gravação de podcast, né? Também esta dinâmica de dar aula de casa, né? Incorpora, deixa público algo que normalmente é vivido no espaço doméstico. E a minha pergunta é sobre a sua pesquisa atual, né, que achei muito interessante, né, porque você se relata a pessoas, agentes de saúde, por exemplo, muito expostos
em perigo, né, está fazendo etnografia virtualmente, né, com pessoas que estão passando mal, potencialmente, né? Eu queria te perguntar como você lidou, né, com essa situação e como nas plataformas que se utilizavam se reflete este passar mal, né? Achei muito interessante esse tema, talvez pode ser uma sugestão para alguém, né, para retomar este assunto. Passo a palavra a Leonardo. Pode? Vou fazer aqui a pergunta do Gabriel, porque aí o professor Jean pega as duas. Então, vou ler aqui a pergunta de Gabriel. Qualquer coisa que não ficar compreendida, ele ele esclarece mais. Como prescrevemos também dimensões políticas, produzindo campo muito mais do que qualquer outra coisa, no sentido da Stratern sobre o encontro etnográfico. E a outra é: como podemos pensar nas pessoas que vivem ou suspeitam que vivem a Covid-19 a partir de uma distribuição de saberes, agências e políticas? Como pensar nas dimensões da experiência fenomenológica da realidade, levando-a a sério? Eu passo para o professor Jean agora. A gente só tem essas por enquanto. Tá certo. Bom, eu acho que são duas questões bem interessantes. Obrigado, Alex. Obrigado, Gabriel. Eu vou reagir a elas, assim, eu acho que precisaria pensar com bastante cuidado alguma resposta. A primeira, na verdade, para mim é até um pouco mais fácil, Alex, porque realmente esses são daqueles dilemas que a gente precisa problematizar nos nossos trabalhos, né? A tomada de consciência de que é uma situação privilegiada de pesquisa, de poder estar, de uma certa maneira, protegido, né, seguro, entre aspas, e ao mesmo tempo trabalhando com pessoas que eventualmente estão em perigo, que estão expostas, né? Não é o caso de todas as pessoas com as quais a gente trabalha, porque uma boa parte, né, são dois eixos de pesquisa, profissionais de saúde e pessoal, as pessoas em isolamento. Então, as pessoas em isolamento, em tese, se pressupõe também que são essas experiências de estar isolado, então estão numa condição um pouco mais hierarquicamente próxima. Mas essa outra é um pouco mais, de fato, complicada. É claro que foi uma exigência técnica burocrática, sabe? Foi prescrição mesmo de contrato de pesquisa, não poder criar mais situações de exposição em relação à pesquisa e ponto mesmo em relação ao próprio estabelecimento de ética, né? Você não pode ter algum benefício às custas de produzir algum malefício com a sua pesquisa. Então, se entendeu, por exemplo, que a gente poderia atrapalhar realmente o processo dentro de um espaço de saúde, seja um hospital, seja qualquer outro que fosse, entre os profissionais de saúde, podendo inclusive fomentar ainda mais essas quebras de isolamento, esses negacionismos e coisas nesse sentido. Só que, ao mesmo tempo, de um ponto de vista antropológico, realmente é uma coisa que nos incomoda, no sentido de ter que realmente colocar no texto essa desigualdade, essa desproporcionalidade com a qual a gente está realizando parte dessa pesquisa, ou seja, dentro de uma condição hoje que é vista como uma, obviamente, com um isolamento. O isolamento que foi pensado nesse país foi um isolamento pensado para a classe média alta branca, né? Não é um isolamento pensado de maneira universal, sabe? Você tem uma série de serviços que são, do ponto de vista de administradores, de governantes, de empresários, de donos de corporação, de industriários, visto como essenciais do ponto de vista deles, mas não necessariamente vistos como essenciais do ponto de vista do capitalismo, mas não como essencial para a vida, vamos dizer assim. Quando a gente vê que o capitalismo não é esse bicho tão forte como a gente acha que é, sabe? Passar uma semana só consumindo o que você precisa para viver coloca em colapso todo o resto, porque todo o resto se baseia num consumo desnecessário, na verdade, né?
Então, a manutenção disso. Eu até falei na aula, o Gabriel, que está aqui com a gente, estava em aula de segunda-feira aqui sobre epidemias, né, que participa. Eu até dei esse exemplo, né, Gabriel, que foi o seguinte, aqui a gente está com uma taxa de ocupação nas UTIs que é recorde, hoje bateu recorde de novo, tá? Então tem se tornado recorde a ocupação por Covid em UTIs, uma beira quase de um colapso do sistema hospitalar, todos os técnicos, né, técnicos, eu digo assim, do universo da saúde, alertando e as autoridades em relação a isso, necessidade, sei lá, de fazer um lockdown, qualquer coisa nesse sentido, são outro vocabulário que entrou aí na nossa vida. E aí o que foi? O governador do estado e o prefeito, ambos fizeram reunião com quem? Assim era a matéria do Zero Hora, aqui um jornal do Grupo Globo aqui do Rio Grande do Sul. A notícia era o seguinte, assim, o prefeito se reúne com empresários para decidir sobre lockdown. Tá? No outro dia, né, os empresários não recomendaram lockdown neste momento, sobretudo na semana do Dia dos Pais, né? Inclusive vão fazer uma abertura extraordinária do comércio por causa do Dia dos Pais, inclusive abrindo os shoppings e as lojas horas mais cedo do que normalmente se abria em tempos de não pandemia, tá? Para compensar o tempo parado mesmo no momento mais crítico, né? Ou seja, a gente está falando de um isolamento que não é um isolamento universal, eu volto a repetir, é um isolamento de privilégio, né? Eu falava isso também na segunda-feira, como quando a gente olha para as quarentenas e para essas coisas do passado, a gente pensa, né, enquanto que esses movimentos sanitaristas isolavam as pessoas que estavam contaminadas daquelas que estavam saudáveis, era assim que fazia, né, quarentena, ficava lá dentro do navio porque podia estar contaminado, então hoje a gente está isolando as pessoas que a gente está considerando saudáveis e está mantendo expostas uma outra parte dessa população, sabe? Então o navio mudou de escala também nesse caso. Isso me preocupa porque, né, junto com esses outros processos, tipo home officização do trabalho, essas coisas, talvez a gente chegue a um ponto de tornar a rua ou o espaço público um lugar ainda mais hostil, sabe? Né? Assim como a Teresa Caldeira, por exemplo, fala lá nos anos 80 sobre a construção dos condomínios, né? A rua, o espaço público foi se deteriorando porque as pessoas começaram a acumular essas comodidades e o lazer e tudo mais dentro dos espaços privados dos condomínios, as piscinas, os parques, essas coisas, né? Nos condomínios fechados, a rua foi se tornando hostil. Talvez se torne mais hostil ainda agora, porque com essa home officização, talvez muitas corporações comecem a pensar, bom, para que eu vou botar as pessoas na rua se eu posso mantê-las em casa? Então, eu acho que é complicado. Aí você vai criar um certo apartheid entre quem pode continuar em isolamento e aqueles que vão continuar na rua, sobretudo se a gente não tiver vacinas, sobretudo se a gente não tiver medicamentos, sobretudo se a pandemia se expande, ou seja, há uma parte da população que vai continuar em exposição, enquanto outras se isolam. Então, essas coisas acho que a gente precisa pensar. E tudo isso eu estou dizendo só para dizer o seguinte, eu absolutamente não sou contra o isolamento, eu sou contra que nem todos possam se isolar. Não é que eu sou contra, eu sou preocupado com esse tipo de situação. Sabe, eu me preocupo com aquela ideia de que, sei lá, o ministro da Economia dita as regras dizendo que o isolamento atrapalha a economia. Não, é a economia ruim, uma economia precária que a gente tem nos últimos anos, é isso que atrapalha o isolamento. Porque se a gente tivesse uma boa economia, as pessoas podiam tirar um tempo para se isolar. Mas não dá, porque elas vivem no limite, se elas pararem de trabalhar alguns dias, elas não têm como comer, sabe? Então, é o contrário, não é um isolamento que atrapalha, sei lá, o desenvolvimento econômico, é o péssimo desenvolvimento econômico, ou seja, nem desenvolvimento eu não gosto, acho que é o termo capitalista, né? É uma economia que não é abrangente, universal, com condições sociais, de integração, etc. É isso que atrapalha o isolamento, tá? Então, e aí é lamentável a gente ter que se colocar nesse tipo de situação, como você mesmo chamou a atenção. A gente está fazendo uma pesquisa de um ponto de vista privilegiado, a partir do celular, com WhatsApp, enquanto estou conversando com uma pessoa que está lá,
potencialmente exposta, com falta de EPI, com falta de equipamento de proteção, né? Trabalhando em condições precárias de 10, 12, 15 horas seguidas, às vezes, sem poder comer, sem ir ao banheiro, porque se trocar de roupa não sabe se vai ter uma nova roupa para se vestir, né? De proteção, etc. Então, é uma situação realmente muito lamentável de um ponto de vista de problematização metodológica e fenomenológica mesmo da coisa. Bom, a pergunta do Gabriel, puxa, Gabriel, você pegou pesado também, né? Olha só, vamos pensar as pessoas que vivem ou que suspeitam da Covid. Pois é, essa é uma coisa que a gente está batendo bastante na tecla com o grupo de pesquisadores do projeto, tá? Do tipo, a gente não vai só ecoar ou só responder aquilo que cabe dentro da biomedicina, aquilo que responde pelos dados epidemiológicos. A gente está trabalhando realmente como é que as pessoas estão narrando essa sensação, às vezes, de terem ficado doentes ou de não terem, ou de se sentirem fortes e eu não vou pegar, ou seja, a gente não está partindo do pressuposto de que as pessoas estão sendo prescritas por um diagnóstico de Covid que está feito fora das suas vidas. A gente está vendo como é a pessoa que toma um chá, a gente está conversando lá com quem está tomando cloroquina, tá? Não interessa saber quem é o cloroquiner, por que ele entende que isso é realmente importante, cultua lá quando o presidente levanta esse negócio. Acho que de um ponto de vista antropológico, é um pouco isso que a gente está fazendo, né? Diferente de outras pesquisas sobre a Covid, tem várias encomendadas pelo Ministério, a nossa é de tentar entender como é que são essas dinâmicas muito singulares, como é que, né, como é que as pessoas estão percebendo o risco, como é que elas estão percebendo o cuidado, como é que elas calculam, sabe? Outro dia eu conversava com um motorista de Uber e ele me dizia o seguinte, cara, eu estou pedindo para cancelar as corridas que eu vejo que são para o hospital. Porque antes era até bom ir para o hospital bastante, porque é sempre uma corrida boa, sabe? Mas agora pode ser que o cara esteja doente, pode ser que o cara esteja com Covid, sabe? E aí eu vou ficar doente e eu não vou poder trabalhar. Não é que eu quero excluir o cara, sabe? Como é que ele dizia, né? Não é que eu estou excluindo, mas eu também preciso me preservar, senão eu não vou poder trabalhar. Eu sei que todo mundo pode pegar, mas se eu puder evitar, então eu cancelo a corrida pro cara. Daí eu até falava para eles, só que não tem ônibus na cidade, né? Porque a prefeitura cortou o serviço de ônibus ou reduziu muito. E aí como é que o cara vai para o hospital? Pois é, tá todo mundo com problema, né? Diz o cara para mim, sabe? Então, assim, como é que... Eu tô tentando entender como é que é feita essa lógica. O outro motorista que dizia o seguinte, cara, eu dirigi o dia inteiro, 10, 12 horas, sabe? Daí depois eu ia para casa. Agora não, agora eu faço umas corridas e de 2 em 2 horas eu volto para casa, tomo um banho e troco de roupa. Sabe? Porque tem que se cuidar. Então, ou seja, são cálculos de risco diferentes que implicam em outras situações, às vezes de exclusão, às vezes de preconceito, às vezes de um cuidado de si maior, sei lá, e assim por diante. Então, realmente, é para além, digamos assim, do que se entende por Covid em termos, sei lá, biomédicos e tudo mais, que também é um lugar de disputa, que também não se sabe direito o que é. Interessa saber essas experiências das pessoas com aquilo que para elas tem sido, né, a pandemia. Não sei se eu consegui te responder, né? Deixa eu ver se tem alguma outra aqui. Gente, vocês estão me ouvindo? Minha câmera aqui morreu a bateria, eu tive que trocar as coisas. Eu estou te vendo, estou te ouvindo. Estamos. Então tem uma pergunta aqui de Flávia e eu tenho uma pergunta também. A pergunta de Flávia. Fiquei curiosa para saber como foi estabelecido o contato com os interlocutores da pesquisa, que são agentes comunitários de saúde e pessoas em isolamento. Já eram pessoas que vocês tinham algum vínculo, ou isso foi construído já no momento de distanciamento social? Essa é a pergunta de Flávia. A minha vai no sentido do que você já falou sobre a experiência, que é preciso criar envolvimento, afeto, intersubjetividade, enfim, experiência. O que me pareceu é que precisa, e essa é a minha pergunta, se realmente precisa, de uma sincronia de que o evento esteja acontecendo agora e a gente esteja ali, por exemplo, num fórum discutindo um determinado acontecimento do presente
com os participantes. Mas se eu precisar, por exemplo, voltar no tempo, e um evento, por exemplo, dar um exemplo prático de uma das minhas pesquisas, que foi a entrevista que o pastor Silas Malafaia deu a Marília Gabriela, isso em 2013. E eu quero saber as controvérsias e fazer uma etnografia online das controvérsias que se seguiram àquela entrevista, o que aconteceu, e depois aquele estudante de Cambridge fez um vídeo resposta. Então, essa construção de experiência de intersubjetividade, voltando no tempo sem estar participando daquele momento agora, é possível? Então, são essas duas perguntas. Uhum. Bom, assim, em relação à Flávia, bem tranquilo, bem rapidamente, sim, eram pessoas que a gente já tinha contato, sabe? A gente também fez um desenho de pesquisa quando a gente começou a trabalhar nas reuniões com o pessoal do Ministério, bem nesse sentido, aproveitar as competências que nós tínhamos instalado, o termo que a gente usou assim mais tecnicamente naquelas reuniões, né? Era essa, assim, a gente é partir de competências instaladas. Então, a gente está trabalhando com profissionais de saúde, sejam médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, cuidadores, agentes de saúde, agentes de endemias, eram pessoas que a gente já tinha contato por meio de outras pesquisas, o que até tem nos ajudado, inclusive, a dimensionar um pouco de alguma forma, ainda que a gente está tateando isso, de um antes e depois também, né? São pessoas que a gente já vem acompanhando. E aí é claro que tem gente nova entrando, contatos novos, tem um pouco nessa coisa, eu vou te botar em contato com tal pessoa, ela também pode te ajudar com isso, eu vou te passar para não sei mais quem. Tá? A mesma coisa com o Uber. O Uber já era uma etnografia que, sei lá, tem um orientando meu, o Jonathan, que já vinha fazendo, Larissa da UFSC, que já vinha fazendo, e por aí vai. A mesma coisa com idosos, a Mona Lisa Dias, né, que está em pós-doc com a gente nesse projeto, ela já pesquisa idosos desde, sei lá, 2008, por aí, então são grupos que ela já vinha acompanhando. Então, a gente começa realmente, a gente deu o início da pesquisa, né, digamos assim, uma espécie de entrada em campo, entre aspas, para o projeto, não é uma entrada do zero, é uma continuidade de projetos anteriores e que agora ele se desdobra nisso. Então já eram, inclusive, pessoas que mais uma das facilidades, vamos assim dizer, porque já eram pessoas, inclusive, que a gente já tinha contato de WhatsApp, que a gente já tinha uma frequência de estabelecimento de conversa e assim por diante. Tá? Isso facilitou. Seria realmente muito difícil começar do zero, como tem sido um pouco mais complicado no caso dos frigoríficos. Né? A gente tem bem poucos contatos, né, ainda de trabalhadores desse setor, que é parte da pesquisa, e que a gente está começando agora a conversar, tentar entrar nesse universo, explicar a pesquisa, etc. Por aí vai. Bom, Cleonardo, claro, eu tentei dar uma ênfase muito particular nessa questão de uma experiência pensada no presente, mas ela não, obviamente não se resume a isso, sabe? Eu até cortei um slide aí quando eu estava preparando a minha aula dos Kamarov sobre etnografia e história, e pensando eventos e como trabalhar isso, ou seja, o negócio pode se desdobrar mais, sabe? Pensar eventos marcantes, essas coisas, e como é que a gente pode. Mas, obviamente, também com aquelas ferramentas, Leonardo, que a gente também usa da história, usa de outras disciplinas, quando a gente está fazendo, né, um diálogo entre a etnografia e a história, ou a pesquisa com arquivos, a pesquisa com documentos, sabe? Inclusive, eu até escrevi um texto, ele deve estar para sair numa revista, eu até passo para vocês, sabe, com uma outra hipótese, assim, de como é que a gente pode tratar, por exemplo, essas publicações das redes sociais como um documento público, e etnografia de documento mesmo, sabe? Então, do tipo da Adriana, do museu, desculpa, fugiu agora aqui o nome, mas, enfim, como vários colegas que trabalham com, sei lá, antropologia do direito e coisas nesse sentido, assim, trabalham com documentos, né?
E também acho que a gente podia explorar mais essa coisa de evento, de um evento histórico, etc. E eu acho até que seria muito importante, porque, na verdade, a velocidade como das dinâmicas dessas relações, sabe, as coisas somem no outro dia já. Então, se a gente não realmente não ficar acompanhando, recuperando, sei lá o que, somem, né? Mas tem uma outra coisa que também me intrigava nesse sentido, que Leonardo, era o seguinte: eu voltava, às vezes, 5 anos depois, lá para as comunidades do Orkut que eu tinha pesquisado, e os diálogos estavam todos lá ainda. Então também é muito curioso, porque muitas vezes as coisas que se conversam em campo acabam ficando no universo privado dessas pessoas que conversaram, né? Fica lá na lembrança do teu parceiro de pesquisa, tua parceira de pesquisa, fica na tua lembrança, fica no teu diário de campo, não fica publicado numa rede social, sabe? E isso produz outras leituras. Eu até dei um exemplo no outro dia sobre isso, falando que eu voltei no Orkut em 2014, um pouco antes dele ser retirado, e aí eu comecei a ler as coisas que estavam lá, e tinha uma semana assim que as pessoas só escreviam assim: ah, cala a boca, deixa de ser chato, eu vou te dar uma cabeçada. Ah, olha, tá me cabeceando. Ah, para de dar cabeçada. Não sei o que. Pô, o que essa gente está falando? Eu não me lembro disso. Aí eu peguei e fui olhar meu diário de campo, tá? Fui, procurei. Aí eu cheguei na semana, né? E olha o seguinte: era a semana que o Zinedine Zidane tinha dado uma cabeçada no italiano, tinha sido expulso, a França perdeu a Copa do Mundo. E virou a piada, o meme da semana era da cabeçada, sabe? Ou seja, estava situado em um outro, quer dizer, estava lá em algum outro lugar. Então, é claro, é importante também isso, sabe? Como é que a gente pensar bem os nossos diários em relação a isso, pensar como é que a gente pode minimamente situar isso, seja com referências históricas, seja situando daquele momento da entrevista do Malafaia, né, situar o momento da resposta com aquilo que você está querendo dizer hoje. Enfim, a gente tem ferramentas para isso. Mas se eu posso resumir tudo o que eu queria dizer hoje numa única palavra, é assim, ó, eu sei que eu acho que a riqueza do curso de vocês é de que a gente pode experimentar diversos tipos de entendimento sobre etnografia online. Eu acho que cada uma das pessoas que apresentou aqui firmou algum tipo de posição. E que todas elas eu acho que são ótimas e contribuem. Eu acho que a nossa disciplina sempre ganhou muito com isso, com esse debate. Então eu também vou firmar minha posição. Minha posição é de que a gente não precisa reinventar a etnografia, sabe? A gente precisa, sabe, estar bem firme com o que são os fundamentos de uma etnografia, sabe? Do que é uma observação participante, do que é situar a experiência, do que é a reflexividade, etc. Sabe, tem muitos rótulos que pode dar, netnografia e sei lá o que, tem várias coisas, mas também tem várias camadas diferentes de intenção. Tem muita coisa, inclusive a própria ideia de netnografia, só lembrando, não sai nem da antropologia, né? Na maior parte dos casos, sai da comunicação, ou seja, uma instrumentalização da etnografia que a gente sabe que não é simplesmente um instrumento. Né? Sei lá, na maior parte das vezes os antropólogos não tratam a etnografia como método. Agora, outras disciplinas, sim. Né? Você vê lá o administrador dizendo: vamos aprender um pouco de método etnográfico para fazer pesquisa de marketing, sabe? Eles instrumentalizam, reduzem o negócio a um método de pesquisa. A gente tem isso como uma experiência muito mais complexa. Né? Então, eu gosto de pensar na complexidade da etnografia muito mais do que a instrumentalização dela dirigida para um campo específico, como o da internet, cibercultura, ciberespaço, digital, seja lá como a gente queira chamar. Não sei se respondi, tá? Sim, para mim foi ótimo. Então, chegamos no nosso horário, não temos mais perguntas, vamos caminhar para o encerramento. Eu queria passar para Alex, para ele fazer as últimas considerações dele, e depois eu encerro a nosso webinar de hoje. Bom, considerações. Acho que seria bom fechar com esta última palavra do Jean, sobre as quais eu concordo plenamente, né? Não obstante a especificidade
nós já aprendemos a fazer etnografia, né, nas pós-graduações, nas graduações, e toda esta ferramenta tem que ser utilizada, né, dependendo, voltamos ao começo, das especificidades do campo, né, onde nós nos situamos. E, bom, eu vou encerrar aqui, agradecendo ao meu nome de Leonardo, e do PPGA, Jane, as outros colegas que participaram, né? Vou fazer um agradecimento especial a Leonardo mesmo, porque sem ele este curso não teria saído, basicamente, nesta correria que este isolamento nos impõe, né? Que multiplicou os trabalhos a ser realizados. Agradeço a participação da turma, né, e, bom, um pequeno anúncio, né, que fiz no começo, provavelmente vamos tentar de realizar uma segunda parte do minicurso, mais voltada às ferramentas de coletas de dados, coleta e análise de dados, tá? Por enquanto está no papel, mas tem possibilidade que ao longo do segundo semestre vamos conseguir realizar isso também. Então, novamente, obrigado, Jean, foi muito bom escutar estas palavras, e passo a palavra a Leonardo. Você rapidinho, só quero encerrar mesmo agradecendo a todos os professores e professoras que participaram desse mini curso, e agradecer aos estudantes que participaram, fizeram as perguntas e contribuíram com todo o trabalho. Muito obrigado, gente. Obrigado, Alex, por ter participado, ter feito esse mini curso possível também. Obrigado a todos e todas, é isso, e até a próxima. Obrigado também, eu fico realmente muito feliz de ter feito parte desse projeto de vocês. Obrigado pela participação de todas as colegas e colegas, e, enfim, também conta comigo. Eu acho que é sempre uma discussão que eu gosto de participar. Eu acho que a troca de experiências, questões, tudo mais, enfim, fiquei muito feliz. Obrigado.